Turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Nós vamos para Gênesis capítulo 3, os milagres do Evangelho, e hoje as aparições de Jesus depois de sua morte. No item 56, Maria Madalena, porém, se manteve fora, junto do sepulcro, vertendo lágrimas, e como chorava, tendo se abaixado para olhar no sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que chorais? Ela lhes respondeu: É que arrebataram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, contudo, que esse fosse Jesus. Então Jesus lhe disse: Mulher, por que chorais? A quem procurais? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fostes vós quem o arrebatou, dizei-me onde o colocastes, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Logo ela se voltou e lhe disse: Rabone, quer dizer, meu mestre. Jesus lhe respondeu: Não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai, mas ide encontrar os meus irmãos e lhe dizei, de minha parte: Eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. São João, capítulo 20, versículo 11 a 18. No item 57, naquele dia mesmo, 2 dentre eles, indo para uma aldeia chamada Emaús, longe 60 estádios de Jerusalém, falavam juntos de tudo o que se passara. E ocorreu que, quando conversavam e conferiam juntos sobre isso, o próprio Jesus os veio encontrar e se pôs a caminhar com eles, mas os seus olhos estavam retidos, a fim de que não pudessem reconhecer. E ele lhes disse: De que conversais assim caminhando, e de onde vem que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: Só vós sois tão estranho em Jerusalém que não sabeis o que ali passou nesses dias? O quê? Lhes disse. Eles lhe responderam: Com respeito a Jesus de Nazaré, não foi um profeta poderoso diante de Deus e diante de todo o povo? E de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram? Ora, esperávamos que fosse ele quem resgataria Israel, e entretanto, depois de tudo isso, eis o 3º dia que essas coisas se passaram. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos admiraram, porque indo antes do dia ao seu sepulcro e não tendo ali encontrado o seu corpo, vieram dizer que anjos mesmo lhe apareceram, que lhes disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos, tendo estado também no sepulcro, encontraram todas as coisas como as mulheres lhes narraram, mas por ele não o encontraram. Então ele lhes disse: Ó insensatos, cujo coração é tardio em crer em tudo o que os profetas disseram, não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na glória? E começando por Moisés, em seguida por todos os profetas, lhe explicou em todas as escrituras o que fora dito dele. Quando estavam próximos da aldeia, para onde iam, ele fez parecer ir mais longe, mas o forçaram a se deter, lhe dizendo: Permanecei conosco, porque é tarde e o dia já está em seu declínio. E ele entrou com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e, o tendo partido, deu a eles. Ao mesmo tempo, os seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos. Então disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração estava todo ardente em nós,
quando ele nos falava no caminho e quando nos explicava as Escrituras? E se levantando na mesma hora, retornaram para Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e aqueles que permaneciam com eles estavam reunidos e disseram: o Senhor está verdadeiramente ressuscitado e ele apareceu a Simão. Então contaram também eles mesmos o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim conversavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não tenhais medo. Mas na perturbação e no temor de que foram tomados, eles imaginaram ver um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se elevam tantos pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai e considerai que um espírito não tem nem carne nem ossos, como vedes que os tenho. Depois de lhes ter dito isso, lhes mostrou as suas mãos e os seus pés. Mas como eles não acreditavam ainda, tanto estavam transportados de alegria e de admiração, ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu-os diante deles e, pegando os restos, lhes deu. E lhes disse: eis o que vos dizia, estando ainda convosco, que era necessário que tudo o que estava escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumprisse. Ao mesmo tempo, lhes abriu o Espírito para que entendesse as Escrituras. E lhes disse: assim é que está escrito, e é assim que seria preciso que o Cristo sofresse, e que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunhas destas coisas, e vou vos mandar o dom de meu Pai, que vos foi prometido, mas por enquanto permanecei na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 49. No item 58, ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram: pois, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que as atravessaram, e se não colocar o meu dedo no buraco dos cravos e a minha mão no buraco do seu lado, eu não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando os discípulos ainda no mesmo lugar e Tomé com eles, Jesus veio, estando as portas fechadas, e se colocou no meio deles, e lhes disse: a paz seja convosco. E disse em seguida a Tomé: pousai aqui o vosso dedo, e considerai as minhas mãos. Aproximai também a vossa mão, e a metei em meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu e lhe disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: crestes, Tomé, porque vistes. Felizes aqueles que creram, sem terem visto. São João, capítulo 20, versículo 24 a 29. No item 59, Jesus se fez ver ainda depois aos seus discípulos à margem do mar do Tiberíades, e se fez ver deste modo: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná na Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles lhe disseram: nós vamos também convosco. Eles se foram, pois, e entraram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. Tendo chegado a manhã, Jesus apareceu sobre a margem, sem que os discípulos conhecessem que era Jesus. Jesus lhes disse, pois, filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco, e os encontrareis. Logo eles a lançaram, e não a podiam mais retirar, tanto estava carregada de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, sabendo que era o Senhor, colocou a sua roupa, porque estava nu, e se lançou no mar. Os outros discípulos vieram com o barco, e como não estava longe da margem, senão em torno de 200 côvados, tiraram
a rede cheia de peixes. São João, capítulo 21, versículo de 1 a 8. No item 60, depois disso, conduziu-os para fora, para Betânia, e tendo levantado as mãos, os abençoou. E, em os abençoando, se separou deles e foi levado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, retornaram a Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sem cessar no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. São Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. No item 61, as aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, pelas propriedades do perispírito e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar a tangibilidade. Observando-se as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece-se nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo modo. Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparências que não o fazem reconhecer. Mesmo por seus discípulos, mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, mesmo a sua linguagem não tem a verve de um ser corpóreo. Tem o tom breve e sentencioso particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm alguma coisa que não é do mundo terrestre. A sua visão causa ao mesmo tempo surpresa e medo. Seus discípulos, vendo, não falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o homem. Jesus, portanto, mostrou-se com o seu corpo perispiritual, o que explica que foi visto somente por aqueles aos quais quis se fazer ver. Se tivesse o seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse como quando vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles, deveria ser um corpo ressuscitado. Capítulo 14, número 14, de 35 a 38. No item 62, ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, legendários, o Espiritismo dá a maioria desses fatos uma explicação natural. Prova a possibilidade não só pela teoria das leis fluídicas, mas pela sua identidade aos fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais vulgares. Uma vez que esses fatos estão de alguma sorte no domínio público, nada provam em princípio o quanto a natureza excepcional de Jesus. No item 63, o maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que os seus ensinos operam no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro pobre, nascido na condição mais humilde entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos durante esse curto espaço de tempo e é desconhecido e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado de impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que caiu nas mãos dos seus inimigos, fazia somente o bem e isso não o colocava ao abrigo da malevolência, que voltada contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado pelo mundo porque a história contemporânea se cala a seu respeito. Ele não escreveu nada e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo. A doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a chama da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem. Por isso é que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que ela prova a sua missão divina,
se em lugar dos princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, tivesse a oferecer à posterioridade, eita, aqui entrou comercial aqui, a posterioridade apenas alguns fatos maravilhosos, talvez hoje fosse conhecido de nome. Então, assim, ele fala que o maior dos milagres que Jesus fez foi em 3 anos, né, de dedicação ao Evangelho, a Deus, né, a sua prática da moral para o bem comum do homem encarnado, ele trazer a renovação de energias, de crenças, de valores para um mundo que ainda estava, tanto como na era de Moisés, ainda muito selvagem, muito descrente. E ele trouxe essa revolução na crença, na fé em si mesmo, na fé em Deus, naquela questão de você querer o bem do seu próximo, mesmo que ele não queira o bem para você, questão do perdão, do amor verdadeiro, né? Então, o maior milagre de Jesus foi isso, que em tão pouco tempo ele, como um homem nascido numa simplicidade, numa humildade, num lugar assim afastado, que ninguém dava valor político, financeiro, cultural, poderia ter nascido dentro de um palácio, poderia ter nascido dentro de um lugar assim bem conhecido, né, para que ele se tornasse conhecido o quanto antes. Não, ele veio em um lugar simples, humilde, e dali ele foi crescendo o seu nome, não pela arrogância, para se aparecer, para se tornar uma grande estrela, mas sim para transformar aqueles que estavam em volta. Então, o maior milagre de Jesus é essa transformação interna que ele causa nas pessoas, através dos seus atos, das suas palavras, da sua moral. E essa busca, né, pela nossa transformação, ela não ficou só lá na época de Jesus. Ele é tão verdadeiro, ele é tão maravilhoso, que por ser o governador do nosso planeta, até hoje ele age em nós. Até hoje, mesmo ele não ter escrito uma palavra sequer, nenhum livro a gente pode dizer, isso aqui foi Jesus que escreveu. Não, ele não escreveu. Mas ele deixou o seu legado através das suas ações. E as pessoas que conviveram com ele foram escrevendo sobre ele. E foram interpretando essas histórias. Então, tudo que chega até nós são interpretações feitas por pessoas lá atrás, que de quando em quando sofrem algumas mudanças, né? Mas a sua essência continua sendo a mesma. Jesus é o nosso mestre, é a luz que tem no nosso caminho, ele realmente é a verdade e a vida. Então nós não temos que ter dúvida sobre isso. Assim como Tomé falou, eu tenho dúvida, eu quero pegar para ter certeza. Ele falou, então tá bom, vem aqui e pega para você ter certeza, Tomé. Aí ele sabia, assim como ele sabe como cada um de nós temos as nossas limitações, as nossas, né, dúvidas, inseguranças, ele reconhece isso em nós. E ele dá a possibilidade da gente poder acreditar através de 1000 formas. Para cada um chega para a gente a crença, a fé de uma forma diferente. Por isso que é permitido que se crie as religiões, para que de alguma forma a gente se ligue com Deus através do nosso padrão do momento, né? O nosso padrão de conhecimento, padrão vibratório do momento. Senão ele teria criado religião, mas Jesus também não criou religião. Ele falou, cada um de vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então ele deu a liberdade para que cada um buscasse o seu caminho para se religar com Deus. E à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, nós também podemos mudar de religiões, nós também podemos mudar de crenças. Ainda assim, o nosso foco principal, a nossa essência jamais vai mudar, que essa daí é Jesus. É o seu maior legado, o seu maior milagre foi fazer a gente colocar ele no nosso coração. E aos poucos ele tem conseguido isso. Tanto é que o nosso planetinha de prova e expiação está se transformando em regeneração. Porque a própria população que habita esse planeta já está naquela da separação do joio e do trigo, né? Aqueles que estão seguindo os passos de Jesus, que estão crescendo moralmente, vão se manter nesse planeta que está se transformando em regeneração. Os que não, vão para um outro planeta. Segundo, até agora, o que vem de esclarecimento da espiritualidade seria Quiron, né, que é o planeta mais próximo e que está no mesmo patamar da Terra, quando ela iniciou a sua colonização de espíritos, né, que vieram de Capela. Capela também sofreu o que nós estamos sofrendo, essas transformações, e aí aqueles que
Se adaptaram às novas condições de capela, ficaram, os que não vieram para a Terra. E agora está acontecendo essa separação aqui, parte vai para Quiron, parte continua aqui. É isso. E a essência não interessa se é mais desenvolvida ou menos desenvolvida. A essência desses espíritos que correspondem ao planeta Terra, que são submetidos ao amor de Cristo, a essência vai ser sempre as suas obras, a sua fala, as suas ações, o seu amor.